Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje no Café com Política, a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Nova Lima, Jobert Jobão, do Unidade Popular. Bom dia, candidato. Prazer falar com o senhor aqui. Bom dia. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade que a gente está tendo aí pela Rádio Super de expor um pouco das nossas ideias, apresentar um pouco do nosso programa para a cidade de Nova Lima. Candidato, o senhor é de um partido que disputa uma eleição pela primeira vez, Unidade Popular. Naturalmente, as dificuldades são maiores para os partidos novos. Qual a estratégia do senhor para driblar essas dificuldades? Nós temos várias dificuldades, uma porque a sigla é desconhecida, né? Nós estamos apresentando a sigla no Brasil todo, temos candidaturas em várias cidades, e a outra dificuldade é a dificuldade financeira. Nós não contamos com fundo partidário, contamos com uma fatia muito pequena do fundo de financiamento eleitoral e nosso partido não recebe dinheiro de grandes empresários, grandes empresas, né? Hoje não pode mais financiamento privado, mas os grandes empresários, donos das grandes empresas, patrocinam campanhas eleitorais por aí e a gente viu que não, esse não é um caminho. Então a gente vai para participação popular mesmo, os apoios populares. A nossa campanha é uma campanha de rua, de conversa com trabalhadores e trabalhadoras e apresentando, obviamente, um programa que atenda às necessidades do povo. Então, a gente acredita que essas dificuldades parcialmente vão ser superadas à medida que a gente tem na nossa estratégia um bom programa para apresentar para as pessoas. Por trás de campanhas muitas vezes milionárias que precisam de maquiar a falta de conteúdo do candidato, que a gente vê acontecendo aqui na cidade, também no Brasil todo, tem muito dinheiro, muitos interesses por trás desse patrocínio de campanha, e a nossa candidatura não tem isso. Nossa candidatura é uma candidatura livre, né? O nosso compromisso é com o povo trabalhador. Nova Lima é uma cidade que tem aproximadamente 90 mil habitantes, um terço desses habitantes aproximadamente moram em condomínios e áreas de alto luxo na cidade. Então nós estamos falando aí de 2/3 da cidade, em torno de 60 mil pessoas que precisam dos aparelhos públicos e são mal servidas, mesmo estando numa das prefeituras que mais arrecada no Brasil, né? A maior arrecadação per capita do Brasil é da Prefeitura de Nova Lima e não atende a população com o mínimo de dignidade. Então a gente acha que essa proximidade com o povo, fazendo a leitura correta dos problemas da cidade, apresentando soluções, é que vai fazer a gente driblar os problemas de falta de conhecimento da legenda, que é muito nova, e de patrocínios eleitorais, que na verdade não é um problema. Essa é a nossa condição. Candidato, o seu plano de governo fala em participação popular, em descentralização. O que isso significa na prática? Eu pergunto também, o senhor defende os conselhos populares? Os conselhos, eles já são, é uma premissa, inclusive, que já acontece no Brasil todo. Nós já temos vários conselhos. Eu, inclusive, sou conselheiro municipal de habitação de interesse social aqui em Nova Lima. Isso é muito importante, o fortalecimento desses conselhos, para que o conselho possa participar e possa impulsionar as políticas públicas. O conselho, como órgão de Estado, ele é muito importante, porque uma coisa é a gestão. O governo, ele dura 4 anos. O gestor entra, fica 4 anos e sai, pode ser reeleito por mais 4 anos. Mas o conselho é perene. Então, é muito importante que a gente tenha o conselho pensando não na gestão, não no governo, não numa política ali que muitas vezes não interessa à população, ou uma política que não atenda à população. Nós temos que fortalecer o conselho para que as políticas públicas sejam, de fato, implementadas e uma parte da implementação dessas políticas públicas, da criação, inclusive até parte de recursos mesmo, fique nas mãos dos conselhos. O Conselho Municipal de Habitação, por exemplo, tem um Fundo Municipal de Habitação que pode adquirir recursos de verbas estaduais, municipais e federais para a construção de unidades habitacionais. Isso é uma coisa importante, porque aí independe da gestão. O fundo tendo recursos e a política pública estando estabelecida, a gente consegue, por exemplo, produzir moradias independentemente da gestão que está governando a cidade. E isso é em todas as outras áreas, fortalecendo o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, e todos esses conselhos têm participação popular. Mas não é só isso que a gente pretende fortalecer e criar alguns conselhos. Nós também pretendemos fortalecer as associações de bairro,
fazer debates com as associações de bairro, né, discutir o uso do orçamento público, né, com as comunidades, discutir as obras que são realmente necessárias para a cidade, né, porque aqui em Nova Lima, por exemplo, nós estamos vendo aí agora no período pré-eleitoral, milhões e milhões sendo gastos com reforma de praças, enquanto barrancos estão fechando vias desde a chuva de janeiro, né? Nós temos casas em risco de cair aqui na cidade, em vários bairros, desde a chuva de janeiro. Obras que eram para ser realmente necessárias não estão sendo feitas. E no período de pré-campanha nós estamos aqui vendo reforma de praças, coisas absolutamente desnecessárias. Por quê? Porque a gestão atropela a população, né? Então nós precisamos de ouvir a população, nos conselhos, né, com a participação popular nos conselhos, nas associações de bairro, nas audiências em câmaras, né, na própria ida às comunidades, né? Nós não somos políticos de gabinete, a nossa história na rua é sempre dialogando com a população, e é isso que a gente pretende fazer, fortalecer a participação popular, a transparência e a democracia. Candidato, por falar em descentralização, uma pergunta em comum que a gente tem feito aqui para todos os candidatos à Prefeitura de Nova Lima, que nós estamos entrevistando. Nova Lima é uma cidade muito diversa, tem Nova Lima do Jardim Canadá, do Vila da Serra, dos condomínios luxuosos, do Centro Histórico e dos distritos como Honório Bicalho e Santa Rita. Como unificar uma cidade com tantos contrastes? Nova Lima são ilhas habitacionais, né? Nós temos bairros periféricos que não se integram à cidade. Santa Rita, Honório Bicalho, Jardim Canadá, Água Limpa, Vale do Sol, Macacos, né, que é uma região turística, né, que tem um grande potencial turístico e gastronômico, que está passando, né, os comerciantes e a população de Macacos está passando bastante aperto, não só por causa da pandemia, mas também por causa do risco de rompimento de barragens da Vale, que tem fechado o distrito, né? Enfim, é uma cidade que, de fato, são ilhas habitacionais, com bairros, às vezes, distantes, isolados do centro de Nova Lima, e a gente precisa integrar esses bairros. Uma das propostas nossas, né, para poder promover um pouco dessa integração, é o Tarifa Zero, né, transformar o transporte, que hoje é uma mercadoria cara em Nova Lima, num direito, que é aquilo que deveria ser. Então, as pessoas poderem se integrar na cidade através de um transporte eficiente e tarifa zero. Isso já existe em aproximadamente 20 cidades no Brasil, e Nova Lima precisa ser mais um desses exemplos, né? A gente sabe que o governo já dá um aporte para essas empresas, né? O transporte público é uma concessão pública, essas empresas são permissionárias, e a gente precisa enfrentar essa máfia do transporte, que não atende a população, que fornece um serviço precário, que explora muitas vezes seus trabalhadores. Tivemos uma greve recente aqui em Nova Lima, dos trabalhadores do transporte, motoristas e outros trabalhadores, né, pagam mal, cobram tarifas caríssimas e não atendem a cidade. E a cidade não se integra. Nós precisamos de criar uma política de integração. Uma delas passa pelo transporte, que envolve o acesso à cidade, né? Se as pessoas não terem condições, por exemplo, de irem ao Jardim Canadá, porque é uma passagem cara e um transporte ruim, elas nunca vão conhecer, né? Precisamos também fazer uma diversificação da matriz econômica. A nossa matriz econômica é minerodependente. Então, a gente precisa de criar outras formas de produzir trabalho e renda no nosso município. Isso também a gente acredita que é uma outra forma de diversificação. Promover política de empregabilidade, né? O bairro Jardim Canadá, por exemplo, é um grande produtor de riquezas para o nosso município e não emprega a população de Nova Lima, ou grande parte emprega de outras cidades. Nós precisamos de promover uma política de empregabilidade para que as pessoas possam sair da sede e trabalhar nesse bairro, que é um bairro semi-industrial, grande produtor de riqueza para o nosso município. Nós precisamos de criar uma política também, que o Nova Lima tem um enorme potencial turístico, de turismo histórico, de turismo gastronômico e do ecoturismo e turismo esportivo. Então, isso também é uma forma da gente integrar a cidade. Eu sou praticante de mountain bike, por exemplo, eu conheço muitas trilhas da cidade, conheço todos os pontos, e isso é uma forma muito interessante de integração, né? Uma pessoa sair daqui, por exemplo, da sede da cidade, fazer uma trilha na Alphaville, que é um lugar com grande potencial para isso, né? Final de semana, ela ferve mesmo nesse sentido, de muita gente praticante de mountain bike, de trekking. Isso é uma maneira também da gente se integrar à cidade, frequentando, acessando as riquezas naturais do nosso município.
Candidato, vou pedir que o senhor seja um pouquinho mais objetivo para que a gente possa, claro, tratar de mais assuntos nessa entrevista aqui. O senhor falou na questão da tarifa zero, é uma promessa que a gente ouve aqui em Belo Horizonte também, por parte de alguns candidatos. E isso envolve um contrato que a prefeitura tem, licitação com as empresas de ônibus, etc. Eu pergunto, o que o senhor defende para que isso seja feito? E é evidente que para tarifa zero acontecer, a prefeitura vai ter que entrar com aporte. De onde viria o dinheiro para garantir essa tarifa zero, até no sentido de integração do município que o senhor defendeu agora há pouco? Parte desse aporte já existe, né? A gente precisa de ver o que a gente precisa de aportar mais para garantir esse mecanismo que é o tarifa zero. Então a gente precisa de ter acesso ao orçamento da prefeitura e a gente acredita que é possível, porque é uma prefeitura que tem muitos recursos. A prefeitura de Nova Lima tem uma arrecadação muito vultosa. Então isso é uma das coisas que faz com que a gente tenha a crença de que é possível implantar o tarifa zero, né? Esse aporte, se necessário, vai ser feito através dos recursos que a prefeitura tem, certo? Nós vamos evitar ao máximo qualquer tipo de criação de impostos para poder garantir uma política pública. Nós acreditamos que com os recursos atuais, que grande parte deles são dos royalties do minério, a gente vai conseguir implantar o tarifa zero aqui no município. O senhor dedica boa parte do plano de governo do senhor para políticas de defesa das mulheres. Trata inclusive da violência lamentável sofrida por nós. O que efetivamente a prefeitura deve fazer? Como funcionaria uma rede de proteção e apoio, candidato? Primeiro, nós precisamos fortalecer os centros de referência da mulher, né, com suporte psicológico, com atendimento para que essas mulheres possam até, inclusive, sair das suas casas e serem protegidas dentro do centro, com política, inclusive, de formação e empregabilidade para que ela possa tocar a sua própria vida. Muitas mulheres sofrem violência doméstica em casa e grande parte delas são dependentes econômicas do agressor. Então, a gente precisa de dar liberdade para que essas mulheres possam trabalhar e tocar as suas vidas. E a gente precisa também de ter um atendimento do ponto de vista da segurança pública que atenda efetivamente as mulheres. Nós temos casos, acompanhamos casos já na cidade, inclusive de companheiras nossas, do nosso partido, da Unidade Popular, que foram agredidas a vida inteira, né, e que procuraram os serviços de segurança pública, denunciar nas delegacias, e foram extremamente mal recebidas. Nós precisamos de mudar essa realidade, inclusive com o fortalecimento e a educação da Guarda Municipal, né, inclusive com a criação de um setor específico para isso, para que a Guarda Municipal faça esses atendimentos de imediato e com efetivação, né, para que os agressores possam pagar por essas violências atrozes que cometem contra as nossas mulheres. Então a gente vai pegar muito pesado nisso e é um problema gravíssimo no nosso município que nós precisamos de enfrentar. A gente está conversando com o candidato à Prefeitura de Nova Lima, Joubert Jobão, do Partido Unidade Popular. Candidato, por falar nas mulheres, o seu plano fala de um conceito bem diferente de administração pública. O senhor não considera a sua vice como uma vice, mas seria uma coprefeita no caso da sua eleição. Como é que funcionaria um gabinete integrado como esse, com a cidade tendo, digamos, dois prefeitos, ou um prefeito e uma prefeita, ou um coprefeito e uma coprefeita? Do ponto de vista formal, a legislação não permite a coprefeitura, né? Sim. Principalmente agora no período eleitoral, então a gente apresenta isso como uma proposta política, né? Ela é a vice do ponto de vista formal, mas caso a gente venha a ser eleito, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é extinguir o gabinete de vice-prefeitura e nós vamos despachar juntos, nós vamos trabalhar juntos, vamos receber todas as entidades que a gente tiver que conversar, todas as demandas da sociedade, nós vamos trabalhar e operar conjuntamente, né? Então, essa que é a questão da nossa proposta. Ter, na verdade, não um vice decorativo, que muitas vezes a gente vê no Brasil aí afora, né? A gente quer uma pessoa altamente competente, capaz e trabalhando juntas, as duas pessoas, trabalhando juntas pelo município, despachando juntos, né? Se tiver que assinar um documento, né, como prefeito, a formalidade não pode impedir que a gente trabalhe junto. Então, do ponto de vista da política, na hora que a gente for atuar, nós vamos estar no mesmo gabinete fazendo a política juntos. Candidato, na saúde, o senhor defende o SUS. Como que o senhor viu o decreto revogado pelo presidente? A iniciativa privada pode entrar em alguma situação? A iniciativa privada quer ganhar dinheiro, né? E saúde não é mercadoria.
principalmente num país que tem gravíssimos problemas com a saúde. Nós vimos aí recentemente o quão é necessário a gente ter um SUS, né? O país que mais teve mortes por Covid no mundo foi os Estados Unidos, que é uma grande referência econômica, mas que teve aí centenas de milhares de pessoas mortas porque não tem um SUS, né? Não tem um sistema público de saúde. Inclusive notícias de parentes que deixaram de buscar os seus entes queridos que faleceram nos hospitais porque iam receber o corpo e iam receber também a conta, que é milionária, né? E muitas pessoas, inclusive, faliram por causa disso. Nós não podemos acreditar nesse tipo de coisa. O SUS é uma grande conquista do povo brasileiro, precisa ser valorizado. Privatização são negociatas que envolvem um grupo de empresários que querem ali abocanhar uma parte do serviço público. E a saúde do nosso povo não pode ficar submetida a esse tipo de interesse. Nós somos veementemente contra qualquer iniciativa de privatização do SUS. O SUS, na verdade, precisa de mais investimentos. Nós precisamos de revogar a emenda 95, a emenda do teto dos gastos, que limitou o nosso SUS a fazer investimentos pelos próximos 20 anos, que na verdade agora já são 17 anos. Nós valorizamos o SUS, acreditamos no sistema público de saúde universal e vamos fazer de tudo para que a gente tenha uma saúde pública que atenda aos 200 milhões de brasileiros, isso eu falo comunidade popular, mas aqui em Nova Lima, que a gente possa atender os nossos 90 mil habitantes da maneira com mais qualidade possível e sempre preservando e valorizando o SUS. Candidato, o senhor falou aí na questão da pandemia, o senhor está defendendo que a cidade tenha uma espécie de auxílio emergencial para aquelas pessoas que foram mais impactadas pela pandemia da Covid-19. O senhor também defende um programa de renda mínima para a população de Nova Lima. Qual seria o valor desses auxílios e de onde viriam esses recursos? O senhor disse que a prefeitura arrecada, mas a gente entende também que a prefeitura tem um limite de investimentos. Já existe esse estudo de quantas famílias, por exemplo, seriam beneficiadas também? Olha, a gente vai precisar de fazer esse estudo, nós precisamos prepará-lo, né? O que a gente tem visto hoje aqui na cidade, diariamente, inclusive é uma agenda constante nossa, são centenas de pessoas na porta da Caixa Econômica aqui para pegar o seu auxílio emergencial. Então, a gente vê que isso é uma realidade, as pessoas estão passando necessidade. E na nossa gestão, isso não vai acontecer. O auxílio emergencial vai acabar. Ele é emergencial. O que a gente quer criar é uma política perene, é a renda mínima, para atender a um conjunto de pessoas da cidade que não tem renda. Isso já aconteceu em outros tempos aqui em Nova Lima. Em uma gestão anterior, né, aqui tinha um programa muito parecido com esse, que chamava Vida Nova. É um complemento ao Bolsa Família. E por isso que nós sabemos que o município tem condições de fornecer isso. Obviamente, nós estamos falando de pessoas com baixa renda ou que não têm renda alguma, né? E a gente acredita que quando a gente entrar no governo, nós vamos criar política de empregabilidade, vamos pressionar essas mineradoras que atuam aqui no município. Temos 2 mineradoras das maiores do mundo, a AngloGold e a Vale, que não empregam as pessoas de Nova Lima. Então nós vamos pressionar, vamos tentar fazer política de empregabilidade para que sejam criados programas para absorver parte da mão de obra que hoje está desempregada. E vamos, com aquele remanescente, aquelas pessoas que não tiverem condições de ter renda nenhuma, não vão passar necessidade do nosso governo. Nós vamos criar renda mínima, e sabemos que a prefeitura tem total capacidade de atender a esses interesses, até porque aqui é uma das prefeituras que tem o maior número de carros comissionados, proporcionalmente falando aqui da região metropolitana. É um negócio extremamente absurdo, né? Nós temos aqui quase 1.000 pessoas trabalhando em cargos comissionados ou empresas terceirizadas aqui para a prefeitura. E muitas delas, grande parte, com salários altíssimos e que não têm, muitas vezes, atividade alguma, né? Então a gente quer fazer uma transferência de renda de pessoas que estão, muitas vezes aqui na prefeitura. Nós vamos cortar grande parte desses cargos para poder que o dinheiro sobrar e atender a quem mais precisa. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, candidato? Para começar, candidato, Nova Lima em uma palavra. Cidade desigual. Seu maior desafio como candidato? Principal desafio: atender o nosso povo mais pobre da cidade, o povo trabalhador que passa por aperto nesse momento. Mineração, solução ou problema? Um grande problema atualmente. A mineração tem
tem vida limitada, né? E o minério não dá 2 safras. Nós precisamos, nesse momento, pensar na diversificação da matriz econômica do nosso município e não sermos mais dependentes da mineração. Plano diretor de Nova Lima. Precisa ser modificado para atender a população da cidade. Atualmente, hoje, sofre muitas influências da especulação imobiliária. Governador Romeu Zema. Inimigo do povo trabalhador. Presidente Jair Bolsonaro, em uma palavra. Miliciano. Jobert Jobão, do Unidade Popular, candidato à Prefeitura de Nova Lima, foi o nosso convidado de hoje, aqui do Café com Política. Obrigada, candidato, pela entrevista do senhor. Obrigado, eu agradeço mais uma vez e parabéns pela iniciativa de dar essa oportunidade para nós. Muito obrigado, candidato.